É você quem prepara os meios de cultura no laboratório? Os meios de cultura nada mais são do que o alimento necessário para o micro-organismo se desenvolver. É a partir dele que a gente vai ter os nutrientes necessários para que ele consiga crescer em formas de colônia e a gente consiga identificar eles na placa ou ainda no meio líquido. O meio de cultura ele pode ser líquido, sólido ou ainda pode ser seco, como por exemplo as placas de petrifilme, em que a gente tem apenas o papel em que você vai colocar uma alíquota líquida e ela mesma vai crescer a partir dos componentes presentes nesse sistema que parece um papel contendo os nutrientes. Para que o micro-organismo consiga se desenvolver, ele precisa ter pelo menos uma fonte de nitrogênio, uma fonte de carbono e algumas vitaminas. A fonte de nitrogênio normalmente vem da onde? Vem das triptonas, das peptonas. A fonte de carbono normalmente vem de açúcares, como por exemplo destrose, maltose e assim vai. E as vitaminas agem como micronutrientes que são essenciais para o desenvolvimento do micro-organismo. Um fato curioso para quem nunca trabalhou com doseamento é que tem testes de vitaminas, como por exemplo vitamina B12, a cianocobalamina, ou a B5, que é a biotina, em que o doseamento dessas vitaminas ela é feita por testes microbiológicos, em que a gente prepara soluções contendo nutrientes, mas com variações de concentração da vitamina específica. Alguns micro-organismos vão crescer somente na presença dessa vitamina. E é assim que a gente consegue mensurar a quantidade de vitamina presente na solução. Então, a gente vai colocar concentrações diferentes dessa vitamina em um meio contendo o micro-organismo, e essa resposta de crescimento vai variar conforme a quantidade de vitamina presente na solução. A turvação do meio de cultura, ela vai variar conforme a quantidade de vitamina presente. É assim que a gente vai conseguir mensurar essa vitamina conforme a resposta do micro-organismo. Mas, voltando para os meios de cultura, normalmente o preparo do meio de cultura é a partir da versão do pó, em que a gente vai pesar, dissolver e autoclavar. Sempre quando pesar um meio de cultura, verifique como que está o estado desse meio de cultura. Como eles são secos, eles têm a tendência de absorver água. Então, dependendo de como está armazenado esse meio, ele pode começar a empedrar. Se ele começa a empedrar ou ele tem ainda uma alteração de cor, isso pode indicar duas coisas. No empedramento, ele vai indicar que teve uma absorção da quantidade de água e isso pode começar a degradar alguns nutrientes. Quando tem a degradação desses nutrientes ou uma oxidação, aí ele pode começar a mudar de cor. E isso pode prejudicar na recuperação dos micro-organismos. Se você observar que tem meios de cultura nesse formato, ou empedrado, ou com alteração de cor, você não pode mais usar, porque ele já não vai conseguir mais garantir a performance dele em relação ao crescimento. Há marcas de meios de cultura que ela já tem uma forma otimizada para evitar esse tipo de empedramento, como por exemplo os meios da Merck, em que você tem um meio de cultura em forma granulada. Essa forma granulada é o mesmo processo de café em pó. Então você tem aqueles granulozinhos de café, é um processo muito parecido para você conseguir otimizar tanto a dispersão do meio de cultura, quanto o processo de pesagem, porque ele não levanta tanto pó quanto os outros meios de cultura. E falando em dissolução, um dos pontos que a gente precisa lembrar também é o aquecimento do meio de cultura para a dissolução dos componentes totais. Como a maioria dos meios de cultura eles possuem agar na sua composição, para você conseguir fazer a homogeneização total desse meio, você precisa aquecer, porque o agar ele só vai começar a dissolver a partir de mais ou menos 45 graus. Então, se você não aquece o meio de cultura, o que pode acontecer na hora de você autoclavar esse meio? Ele não vai ter uma homogeneização completa do seu meio de cultura, e aí você acaba tendo aqueles meios de cultura que você tira da autoclave e o agar fica todo embaixo e o meio de cultura fica em cima. Como você não tem uma total homogeneização do seu meio de cultura, ele pode começar ou ter degradação de alguns componentes, porque uma camada sólida mais concentrada no seu frasco, você começa a ter a caramelização de alguns açúcares. Então, tome muito cuidado se você não faz esse processo de aquecimento. Eu sei que é um processo chato, porque você tem que aquecer o seu meio de cultura antes de autoclavar, que já é um processo de aquecimento, mas dependendo da sua autoclave, dependendo de como você coloca esse meio de cultura, você pode ter degradação desse meio. Tome muito cuidado na hora de ferver o meio de cultura, porque ele ferve como se fosse um leite. Uma vez, logo no início da minha carreira, uma colega muito querida minha, ela foi preparar o meio de cultura EMB. E ela colocou o frasco para ferver num bico de Bunsen, em cima de um tripé. E a gente começou a conversar e, assim, no que pareceu que foi 1 minuto, o meio ferveu. E aí ele derrubou inteiro na bancada. E para quem não conhece, o meio EMB é um dos meios mais pigmentados que tem. E a bancada ficou inteirinha roxa. Foi um caos para limpar. Eu nem sei, eu nem lembro o que a gente usou para tirar a mancha
da bancada, mas no final a gente conseguiu. Então tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer essa fervura, não se distraiam. E uma das coisas que você pode fazer também para evitar esse tipo de fervura é utilizar chapas de aquecimento com peixinhos que são resistentes ao calor. Como tem a agitação do meio, essa fervura ela é evitada. Outro fator importante também é a leitura do pH. Ela deve ser feita antes e depois da esterilização. Por que a gente faz antes? A gente faz antes para você conseguir corrigir o pH antes da esterilização. Porque antes da esterilização você consegue utilizar soluções, como por exemplo ácido clorídrico 1 normal ou ainda hidróxido de sódio 1 normal, para você conseguir acertar o pH. Essas soluções não precisam ser estéreis, porque você vai fazer a aferição no seu ambiente de preparo de meio de cultura. Depois que é esterilizado, a gente precisa fazer a medição para conferir o pH final. Nesse momento, a gente não faz a correção. Dependendo de como está o meio, por exemplo, é um meio agar. Você não vai conseguir acertar o pH, porque ele já vai estar na forma sólida, você não vai conseguir dissolver, acertar o pH com ele quente. Tem sensores de pH que suportam até 80 graus, mas a precisão, quando está nessa temperatura, ela é bem mais imprecisa. Então, tomem cuidado se vocês tentarem acertar. Fora que o risco de contaminação para acertar pH depois da esterilização, ela é muito alta. Então, não compensa. Compensa mais você descartar esse meio e preparar um novo. E sempre lembre de usar cargas validadas para autoclavar o seu meio de cultura. O preparo do meio, ele parece ser uma atividade simples e normalmente é uma atividade de entrada para analistas novos, né? Quando um técnico ou um analista júnior, ele começa a trabalhar no laboratório de controle microbiológico, meio de cultura sempre vai ser uma atividade lá de início, né? Então, parece ser uma atividade simples, mas ela tem bastante detalhes que acaba não prestando muita atenção e durante a rotina, muitas pessoas acabam fazendo no automático sem entender o porquê que está fazendo. Ah, mas por que eu preciso medir o pH depois? Por que eu preciso medir o pH antes? Essas perguntas acabam surgindo. Muitas vezes a pessoa não tem a resposta ideal e acaba falando, se eu não sei, então eu não vou fazer. Então tomem bastante cuidado, sempre tentem entender o porquê que você está fazendo aquela atividade. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai ter uma aula no dia 27/2 sobre fundamentos do laboratório microbiológico. Essa aula é uma aula que abrange todo o processo de preparo de meio de cultura, promoção de crescimento, além da estrutura do laboratório. É uma aula ótima para quem precisa saber como montar um laboratório, como saber o fluxo de contaminação, como evitar essas contaminações cruzadas dentro do laboratório. Além da gente ter alguns assuntos, como por exemplo, validação de tempo de armazenamento do meio de cultura e tempo de armazenamento de materiais estéreis. Tudo isso a gente precisa validar e a gente vai abordar tudo isso na aula do dia 27/2. Então, se você quiser mais informações, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá.